Olá, meus amigos LAC Cursos! Mais uma vez com vocês aqui o professor César Bodão, hoje para nós falarmos sobre o nosso curso de redação online para Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Cuiabá, cargo de professor. O cargo de professor que vai ter a prova discursiva, tá? Então vamos lá, olha lá. Prova discursiva será realizada no município de Cuiabá, no dia 6 de dezembro de 2015, das 14 às 19 horas, juntamente com a prova objetiva, tá? Serão corrigidas, presta atenção, as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva com base nos seguintes critérios. Quais são os critérios? Eu preciso, obviamente, saber quais são os critérios para eu saber com o que eu estou lidando, com o que eu estou lidando, com que tipo de prova que eu estou lidando, quais são os critérios que nós vamos ter aqui para as provas. Então vamos lá. Para os cargos de professor, técnico em desenvolvimento infantil e técnico em nível superior, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados em até 2 vezes o número total de vagas, respeitados os empatados na última colocação. Ainda serão corrigidas as provas discursivas de todos os candidatos que tiverem sua inscrição deferida na condição de pessoas com deficiência e forem habilitados na prova objetiva. Tá? E o candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida de acordo com o que estabelece o subitem 10.2 será eliminado do concurso. Então é assim, você vai ter a sua prova corrigida dentro do que prevê o edital. E se você não tiver a sua prova corrigida, você está eliminado, por isso que a prova discursiva é muito importante, tá? Outro item, a prova discursiva para os cargos de professor e técnico de desenvolvimento infantil será constituída por uma questão com base no conteúdo programático de conhecimentos pedagógicos. Então está dentro do que nós conhecemos sobre conhecimentos pedagógicos, constante no anexo 1 desse edital. Então, vai lá no anexo 1 do edital, verifica qual que é o conteúdo. Então, o conteúdo envolve toda a parte de perspectiva pedagógica que pode cair. Então, pode cair a questão da gestão democrática, que é um assunto muito importante. Escola ciclada pode ser. Tá? Violência contra professor, vai lá, de repente cai isso também, tá dentro da perspectiva do assunto, do tema, tá? Vamos lá. A prova discursiva para os cargos de técnico nível superior será constituída por uma questão com base no conteúdo programático e conhecimentos específicos, constante no anexo 1 desse edital. Já falamos aqui. A nota será prejudicada proporcionalmente, presta atenção, caso ocorra abordagem tangencial. Ah, você abordou o tema, mas não abordou como deveria, profundamente, foi de maneira superficial. Vai ser prejudicada a sua nota. Veja, não está dizendo que você vai ser eliminado, está dizendo que a sua nota vai ser prejudicada, ou seja, você vai perder nota, tá? Parcial ou diluída em meio a divagações ou colagem de questões de textos apresentados na prova. Isso é sempre, todas as provas que tem. Não faça citações, não pegue uma coisa do texto lá, que está no texto base, e coloque na sua prova. Isso vai fazer com que a sua prova seja ruim, você seja prejudicado. Porque você vai usar uma parte que era para você escrever com o texto dos outros. Tá? Então não é bom fazer isso. Vamos lá. Será atribuído nota 0, presta atenção, nota 0, vamos grifar aqui, ó, para que você veja, ó, nota 0, a questão da prova discursiva que, quando você tira nota 0, você precisa saber disso, moçada, é como nós sempre falamos, quando você lê o edital, você se atém aos itens do edital, você já sai na frente do colega que não se atentou a isso. Ele pode incorrer num desses erros aqui. Apresentar fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Então você tem a sua folha lá, você coloca coisa escrita do lado, tá? É 0. For escrita a lápis em parte ou em sua totalidade. Então, não pode fazer a lápis, nada. Estiver em branco, é para escrever, se não colocou nada, está eliminado. E apresentar letra ilegível, isso aqui é muito subjetivo. O que eu considero letra ilegível? Aquilo que eu não vou ficar decifrando para ler, tá? Então, às vezes, eu consigo até perder um tempo e ler o que está escrito ali, tá? Mesmo que esteja ruim. Mas
não é considerado ilegível, aquilo que o cara não consegue ler na primeira vez. Ele consegue, ele dá uma tentada, não leu, é ilegível, não consigo ler, tá. Muitas vezes o corretor, uma palavra, ele vai lá, ele tenta, mas você tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras que não consegue. Então, qual é a dica? Vai passar a limpo a sua redação no papel, na folha definitiva. Faz a letra mais redondinha, coloca claramente onde é que está o parágrafo está aqui, então coloca, o parágrafo está aqui, ó. O outro parágrafo é na mesma linha aqui, na mesma direção, tá? Para o cara saber que você fez o parágrafo. Tem gente que não coloca parágrafo, ou coloca um parágrafo tão pequenininho que não dá para saber se é ou não parágrafo. Isso vai prejudicar a sua prova, tá? Agora presta atenção, ó. A folha de textos, deixa eu apagar aqui, a folha de textos definitivos, tá? Da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter qualquer palavra ou marca que a identifique em outro lugar. Ou seja, você não pode colocar nenhuma marca que vai identificar a sua prova, desenho, figurinha, né, carinha, estrelinha. Por quê? Porque isso pode identificar a sua prova. Então a pessoa que está corrigindo, se ela for uma pessoa de má índole, ela vai falar, olha, eu vou corrigir a redação, então na hora de fazer a redação, faz uma marcazinha lá, coloca lá uma estrelinha que eu vou saber que é sua. Pronto, e aí você vai ser beneficiado. Não pode fazer isso, tá? Bom, em outro local não apropriado, capa de folha, sob pena de ser anulada. Então veja bem, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transição do texto acarretará anulação da prova, anula a sua prova. Você foi bem na prova e você faz uma besteira dessa, anula a sua prova inteira, tá? Então não faça isso, não faça isso. Outra, o espaço para rascunho no caderno de questões é de preenchimento facultativo, ou seja, não ponha a sua prova definitiva no rascunho. Não vai achar que, no rascunho eu coloquei certo, mas na prova definitiva está errado. Será que ele vai corrigir? Não vai, tá? Não vai. De caráter facultativo, o cara nem recebe. O cara que vai corrigir sua redação, ele nem vai receber aquela questão, tá? Aquele pedaço lá, ok? Vamos lá. Para os cargos de professor, técnico de desenvolvimento infantil e técnico de nível superior, administração de empresas, direito, fonoaudiologia, a prova descritiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. Então, ó, professor, técnico de desenvolvimento infantil, técnico de nível superior, todas as provas, né, serão de 0 a 100. De 0 a 100. Então, a prova vai valer no mínimo 0, no máximo 100. Tá certo? Vamos lá. A folha para rascunho do caderno de prova será de preenchimento facultativo. Já colocamos. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova. Também já falamos sobre isso. Tá? Na prova discursiva, redação deverão ser rigorosamente observados limites de no mínimo 20 e no máximo 30. É padrão isso. Isso é padrão para as redações que você tem aí nos cursos do Brasil. De 20 a 30 linhas, no mínimo 20 e no máximo 30. Agora, usa a maioria, usa todas as linhas. Você vai escrever, você não pode perder a oportunidade de colocar no papel as suas ideias, de colocar ali, tá? Então, se você tem o costume de escrever pouco, você tem que fazer lá o nosso curso de redação, observar a parte teórica, como se estrutura uma redação, fazer a primeira parte, segunda parte e depois colocar isso para fazer a redação no máximo de 30 linhas, usar o máximo de 30 linhas, tá? Bom, muito importante isso aqui, a prova discursiva de redação terá caráter eliminatório e classificatório. O que significa isso? Ela elimina se você tirar menos de 50% e classifica se você tirar mais de 50%, tá? Será avaliada na escala de 0 a 100, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50. Então, de 100 pontos você tem que ter 50 pontos.
Se você tiver menos de 50, está eliminado. Mais de 50 está classificado e vai juntar com as outras notas para poder dar o seu resultado final e ver se você passou ou não. Tá bom? O candidato não habilitado será excluído do concurso. Ok, não foi habilitado, tirou menos de 50, nem corrige a outra parte, está eliminado. Da publicação do resultado constarão apenas os candidatos habilitados. Óbvio, não precisa nem colocar isso no edital. Certo? Bom, mais uma coisa aqui. Aspectos macroestruturais, a pontuação. Abordagem ao tema desenvolvimento do conteúdo, 80 pontos. Abordagem do tema desenvolvimento do conteúdo, 80 pontos. Aspectos microestruturais, 20 pontos. Indicação de um erro por cada ocorrência dos tipos a seguir. Então, cada erro vai valer o seguinte, ó. Número de erros na pontuação. Se você tiver de 0 a 3 erros, você perde 20 pontos. Se você tiver de 4 a 8 erros, 15 pontos. Se você tiver de 9 a 14 erros, 10 pontos. Se você tiver de 15 a 19 erros, 5 pontos. E se você tiver de 20 ou mais erros, é 0. Eliminou a sua redação. Não tem mais condição, tá? Beleza? Mais uma coisa, ó. Penúltima coisa aqui. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos na prova discursiva. Já falamos sobre isso. A prova discursiva deverá ser respondida em no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Também já falamos sobre isso. Os candidatos não habilitados na prova discursiva serão eliminados. Também já falamos sobre isso aqui. Tudo bem? Então, prova de conhecimento... Prova de conhecimento não, prova discursiva. Essa prova discursiva, moçada, é o ponto-chave para você ter o desenvolvimento, ter a condição de passar nesse concurso, tá? Então, a prova discursiva, ela vai valer 100 pontos, você tem que tirar 50 pontos, observando aqueles critérios ali. Aqueles critérios que nós colocamos agora há pouco, esses daqui, ó, você deve observar. Não ter erro, errinhos de concordância, errinhos de acentuação. Se você tem esse problema, o que você precisa fazer? Fazer as redações, tá? E um detalhe, todas as vezes que você fizer uma redação e esta redação for corrigida, o que é que você precisa fazer? Foi corrigida, você refaz a redação, porque é refazendo que você vai conseguir minimizar aquela quantidade de erros que você teve, tá? Um outro detalhe, se eu tenho problema de acentuação, eu vou lá nas minhas aulas específicas de acentuação, sobre acentuação, e vou verificar exatamente o que é que está errado, o que é que está certo, onde eu sei e onde eu não sei, e vou fazer a prova. Vou lá, na parte específica de concordância, eu vejo, ó, eu estou errando na concordância. Nessa redação aqui eu tive 3, 4, 5 erros de concordância. Então é muito alto. O que eu faço? Assisto às aulas de concordância, sobre concordância verbal e nominal, e vou minimizar os erros, tá? O que acontece? Se você tem essa possibilidade de fazer essas redações aqui, você vai, com certeza, verificar onde você está errando, onde estão os erros, e ajudar a você mesmo na hora de fazer a redação, tá? Principalmente na hora de verificar o seu rascunho. Verifiquei o rascunho, eu preciso observar onde é que estão os erros, onde é que eu repeti palavra, onde é que eu posso colocar um substituto, onde é que eu tenho que ter pontuação, erros de coesão e coerência. Tudo isso está aqui no nosso curso online de redação. Nosso curso online vai constar de 3 provas em que você vai fazer as provas, 3 dias úteis nós entregamos corrigida, você tem essa redação para refazer com todos os comentários ali, onde você errou, onde você não errou, você refaz a redação e você vai ter a sua nota e você vai ter a sua possibilidade de passar nesse concurso. São mais de 200 vagas agora, tá? Então você não pode ficar de fora. Além das 200 vagas, muitos candidatos que estarão classificados vão entrar também como professores, tá? É muita coisa, muita vaga, oportunidade para você que está esperando o concurso da prefeitura fazer esse concurso e ser aprovado, tá? Um abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima.